Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por nossas vidas, por estes irmãos que estão aqui agora para aprender, para escutar um pouco mais da tua palavra e, ó Pai, entender, não só entender como colocar em prática, Pai, aquilo que vamos estudar, aquilo que nós temos visto, lido e contemplado, ó Pai, nesse livro que que chegou até nós, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho, ó Pai, em nos trazer a observar, nos mostrar e ensinar todas essas coisas, ó Pai. Nós agradecemos, pedimos para que tu abras nossos corações e coloque o prazer e o dever de todas essas coisas, ó Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãozão. Obrigadão. Deus abençoe. Vamos lá, meus queridos. A gente, então, na semana passada, nós começamos esse livro do capítulo 1. E nós vimos o Samuel Waldron falando sobre o ministério sacerdotal. E aí ele inicia dizendo o quê? Que o tema do livro está enraizado no grande chamado para servirmos uns aos outros. Esse é o tema do livro. O chamado ministerial, o chamado do serviço. E aí ele vai provar para nós o quê? Que todo ministério cristão é um dever sacerdotal, né? Então, e aí ele começa a provar, ele prova pelos pressupostos, que nós vimos na página 8, ele apresenta a prova na página 10, o preconceito na página 11, e na página 12 ele vai falar sobre a prática. E na prática ele vai expor justamente o texto de Hebreus 4:14, né, do 4:14 a 5:3. Acho que eu vou dar uma explanação bem rapidinha em cada um desses pontos. No pressuposto, ele mostra o quê? Que o principal ofício de Cristo é o ofício sacerdotal. Além do ofício de profeta e de rei, o sacerdotal é o mais importante, porque o de profeta e de rei, qualquer outro não. Ele sugere aqui que até um anjo poderia fazer realizar esses ofícios, né? Mas o ofício sacerdotal não. Cristo Jesus se fez homem e somente ele poderia dar a sua vida, sendo Deus, 100% homem, em resgate do pecador. Esse é o pressuposto. Na prova, ele vai mostrar que todo o ministério cristão deve ocorrer em nome de Cristo, como parte do corpo de Cristo. Então ele fala o seguinte: todo o ministério cristão deve estar vinculado a Cristo Jesus e ao corpo de Cristo, a igreja. Por quê? Porque o ministério cristão é um serviço aos irmãos, serviço aos cristãos, serviço ao corpo de Cristo, né? Essa é a questão da prova. A questão do preconceito, ele vai falar o quê? Que diante de muitos tipos de pessoas têm surgido, né? Na nossa era não tá fácil. Não, nós estamos numa época bem difícil do liberalismo, perversão cultural, ou seja, diante de todas essas circunstâncias, o que acontece? Nós temos a tendência de rechaçar o pecador, de ir contra o pecador, de lutar contra o pecador, ao invés de termos o quê? Compaixão, bondade e misericórdia para trazer o pecador à luz do Santo Evangelho, à luz de Cristo. Né? Então ele vai trabalhar esses 3 pontos que nós apresentamos e aí ele entra no quarto. Então no terceiro ponto ele fala do quê? Nós como cristãos, como ministros do Evangelho, ministros cristãos, devemos ter o quê do pecador? Não raiva, não ódio, não ira, não vontade de separar-se, não. A gente deve ter o quê? Compaixão, bondade e misericórdia. Apresentar isso ao pecador do mesmo modo como Cristo Jesus fez conosco. E aí ele entra no quarto ponto, que é a prática. E na prática nós vimos o quê? Que o objetivo, né, do sumo sacerdote, ele é constituído com qual objetivo? A favor dos homens. Ele é constituído, o sumo sacerdote é constituído com que ênfase? Nas coisas concernentes a Deus. Ele é constituído com que preocupação? Pelos pecados. Ele é constituído com que espírito? Para que possa compadecer-se eternamente. E ele é constituído com que perspectiva?
a perspectiva dos ignorantes e dos errados. Isso nós vamos ver no trecho de Hebreus, aqui na página... Deixe-me ver. Aqui na página 12 e 13, que ele vai ler esse trecho de Hebreus aqui, ó. Vamos lá, finalzinho da página 12. Ele vai pegar Hebreus 4:14 até o 5:3. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído, primeiro, a favor dos homens. É o primeiro ponto dessa questão que ele apresenta para nós como uma questão prática. Olha lá, a prática. Ele vai apresentar isso como primeiro ponto, a favor dos homens. Segundo, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos, terceiro, pecados, e possa, quarto, compadecer-se eternamente de quem? Quinto, dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então o nosso ministério deve se basear no quê? No sacrifício pelos pecados realizado uma vez por todas. O nosso ministério se fundamenta no sacrifício de Cristo Jesus. Esse sacrifício foi realizado de uma vez por todas. Está resolvido, está solucionado o problema. E aí nós trabalhamos como agora? Nós devemos o quê? Não repetir o sacrifício de Cristo de modo algum, né? Mas devemos ter o mesmo espírito, o mesmo propósito, porque ele veio aqui para quê? Para servir aos pecadores, morrer pelos pecadores. Nós devemos o quê? Também, no ministério cristão, oferecermos, entregarmos-nos em serviço dos pecadores. Agora vamos lá para o ponto principal, né? Após esse pequeno resumo de 7 minutos, perdi muito tempo. Vamos lá. A ideia é: primeiro aspecto, o objetivo do ministério sacerdotal, né? Ele vai falar sobre os 5 aspectos do ministério sacerdotal. O primeiro objetivo do ministério sacerdotal é constituído a favor dos homens. Então ele mostra o que com isso? Que o ofício sacerdotal foi criado devido ao interesse de Deus pelos homens. Então tem um propósito, tem um objetivo. O Senhor se preocupa com o quê? Com o bem-estar do ser humano, da alma humana. Então, como sacerdote, ele está buscando o quê? O bem dos homens. Então, o objetivo principal do sacerdote, nós, exercendo o ministério sacerdotal, nosso objetivo principal é o quê? O benefício dos homens. Então, o ministério deve ser o quê? Centrado em Deus, mas direcionado para quê? Para o homem. Então, o ministério sacerdotal deve estar centrado em Deus. Contudo, nosso objetivo, nosso propósito é direcionar o quê? Amor, a graça, a misericórdia de Deus para quem? Para os homens. Esse é o primeiro ponto. O objetivo do ministério sacerdotal é constituído em favor dos homens. O segundo aspecto, a ênfase do ministério sacerdotal. A ênfase está no quê? Nas coisas concernentes a Deus. Então o sacerdote, ele existe para quê? Para o bem dos homens, como nós acabamos de ver no primeiro aspecto. Contudo, este bem que ocorre em relação ao homem, esse desejo de levar o bem ao homem, está ligado com o quê? Com a reconciliação do homem com Deus. Não é o benefício do homem pelo homem, mas é o benefício do homem por meio da reconciliação com Deus. Uma reconexão dele com Deus. Certo? Então, esse bem, cujo objetivo é do sacerdote fazer o bem para o homem, esse bem, ele ocorre quando o homem é reconciliado, reconectado com Deus. Por quê? Porque ele foi desconectado com respeito ao pecado. Ele nasceu já numa condição pecaminosa. Então todo ser humano nasce numa condição que pecaminosa, destituído da glória de Deus. Então o objetivo do sacerdote é o quê? Primeiro ponto, constituído a favor dos homens. Segundo ponto, nas coisas concernentes a Deus. Então assim a ênfase do ministério sacerdotal é reconciliar os homens com Deus. Então o mais importante de tudo não é
Não é o benefício físico do homem, o benefício emocional do homem, o bem-estar físico e emocional do homem. Mas sim é o que? É o benefício proveniente do relacionamento dessa pessoa com Deus eterno. Então, o retorno, né? A reconexão do homem com Deus, esse é o propósito do sacerdote. Então, o maior de todos os relacionamentos interpessoais que possa existir, o maior de todos os relacionamentos que possa existir entre o homem e outra pessoa, outro ser, é o que? É o do relacionamento com Deus. É o relacionamento vertical e não o relacionamento horizontal. E o relacionamento horizontal, como nós já sabemos, ele vai depender do quê? Do relacionamento vertical. Então, se nós estamos, né, conduzindo o pecador à reconciliação com Deus, esse é o maior benefício que o pecador pode usufruir. Não existe benefício maior do que este. Então, o maior de todos os benefícios é esse. E aí nós entramos em duas ocasiões, dois momentos diferentes, distintos. Quais? Nós vivemos com dois tipos de pessoas. Nós convivemos com dois tipos de pessoas. Que é o cristão ou o incrédulo, né? O regenerado ou o morto em seus próprios pecados, delitos e pecados. Então, diante do cristão, como que nós, como sacerdotes, cujo ministério cristão é o sacerdotal, devemos agir? Nós devemos perguntar o quê? Nós perguntar o quê? Qual é o relacionamento, o nível de relacionamento desse cristão com o Senhor nosso Deus? Como que eu posso melhorar esse relacionamento do cristão com o Senhor Deus? Como que eu posso fortalecer, ajudar, auxiliar para fortalecer esse relacionamento do cristão para com Deus? Então, esse é o nosso serviço. É o serviço como ministros, né? Como sacerdotes dentro do ministério cristão, diante de um outro cristão, nós devemos sempre buscar o quê? Auxiliar, ajudar para que esse relacionamento esteja o quê? Mais próximo, cada vez mais fortalecido, melhorado com o Senhor nosso Deus. É desse modo que nós servimos, ministramos como sacerdotes diante de irmãos já convertidos. Agora, e diante do incrédulo? Diante do incrédulo, nós nos perguntamos: como que eu posso ajudar para conduzir essa pessoa ao conhecimento salvífico de Cristo? Como que eu posso fazer isso? Essa é a relação, essa é a nossa obrigação como sacerdotes, como ministros cristãos do sacerdócio cristão. O que posso fazer para ajudar essa pessoa a se relacionar com Deus, a reconciliá-lo com Deus? Como que eu posso fazer? Então essa deve ser a nossa atitude como ministros cristãos, como ministros, como sacerdotes, diante tanto dos incrédulos quanto dos salvos. Isso é importantíssimo, irmãos, porque nós passamos por isso, a maioria de nós passamos por isso dentro de nossas casas. Em que aspecto que eu quero dizer isso? Muitos de nós temos a esposa cristã e os filhos não cristãos ainda. Os filhos o quê? Perdidos. Estamos tendo que pregar o evangelho a eles, porque eles não conhecem a Cristo de uma maneira salvífica ainda. Então nós passamos, de uma maneira geral, passamos por essa situação. Lógico que tem muitos de nós, alguns dentre nós, cuja esposa não é cristã e os filhos também não, né? E temos alguns dentre nós cuja esposa é cristã, mas não tem filhos também, né? Mas embora, independente de qualquer coisa, nós, como ministros cristãos, sacerdotes, nós devemos o quê? Saber lidar tanto com o tipo de pessoa como com o tipo de pessoa. Tanto com o cristão quanto com o incrédulo. Com o cristão nós vamos ter o objetivo do quê? De levá-los mais próximos de Cristo. No relacionamento mais íntimo, mais próximo. Um relacionamento mais ligado ao Senhor Jesus Cristo. Como fazer isso? Agora, é desse modo que a gente exerce nossa função, nosso ministério sacerdotal. Agora, e com respeito ao incrédulo, muitas vezes os nossos filhos, como que eu posso apresentar o evangelho de modo que eles sejam o quê? Despertados, de modo que eles acordem, que eles sejam
Vejam a grandeza de Cristo, do Evangelho. Vejam como pecadores eles são. Sejam conduzidos ao arrependimento, à confissão de pecados e se voltem, se prostrem aos pés de Cristo. Então, esses são os dois pontos principais. O terceiro aspecto do ministério sacerdotal é o quê? A preocupação do ministério sacerdotal, que é a preocupação com o quê? Com o pecado. A preocupação é com o pecado. Então, aqui, voltando para o trecho de Hebreus, ele fala, é constituído. O sacerdote é pego dentre os homens e constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, olha que interessante, ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Aqui nesse ponto, nós vamos entender o seguinte, nós como sacerdotes não precisamos oferecer dons e sacrifícios nenhum. Cristo Jesus, nosso Senhor, já fez de uma vez por todas a oferta de si mesmo pelo pecador. Então o que nós precisamos fazer agora? Como ministros do Evangelho, ministros de Cristo, nesse ministério sacerdotal, é levar o pecador para quem? Para Cristo Jesus. Então a principal preocupação do ministério sacerdotal é o quê? É o pecado. O pecado é o ponto principal. Foi o pecado que arruinou o relacionamento do homem para com Deus. Foi o pecado que levou o homem à queda. E essa separação entre Deus e o homem, essa separação entre ele e o próprio Deus. Então, quanto ao sacrifício de Cristo, já foi realizado de uma vez por todas. Agora nós precisamos fazer o quê? Ajudar os pecadores a perceberem o quê? Os seus pecados, arrependerem-se de seus pecados, confessarem e o quê? E serem cobertos pelo sangue de Cristo. Encontrarem em Cristo Jesus a solução para a sua condição pecaminosa. Então, problemas emocionais, problemas psicológicos não são a nossa preocupação. A preocupação do sacerdócio cristão não é essa. A preocupação do sacerdócio cristão é o quê? O pecado. O pecado é a nossa preocupação. A questão principal do sacerdote é o quê? O pecado. Qualquer ministério que deixa o pecado de lado, deixa o pecado intocável, ele passa ele deixa o quê? Ele deixa de ser um ministério sacerdotal. Ele passa a ser qualquer outro tipo de trabalho, qualquer tipo de serviço, mas não um ministério sacerdotal, não um ministério cristão. Porque se você deixa o pecado intocado, você também deixa Cristo incomunicável. Você não vai comunicar Cristo. E aí você não tem mais evangelho. Então o ministério cristão deve atender o quê? As necessidades do pecado. As necessidades que surgem a partir do pecado. As demandas que surgem a partir do pecado. Então, apontar o quê? O pecado. Levar o pecador ao arrependimento. Levar o pecador à confissão dos seus pecados. Levar o pecador a Cristo Jesus. Mas o ministério cristão, às vezes ele pode atender as questões físicas e emocionais? Sim, pode. Mas não é esse o propósito principal. O propósito principal é o quê? Tratar o pecado. Mostrar Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus oferecido em sacrifício em favor dos pecadores. Então o verdadeiro ministério cristão deve enfrentar o quê? O pecado. Apontando para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. O quarto aspecto, então, do ministério sacerdotal é o espírito do ministério sacerdotal, que é qual? Possa compadecer-se ternamente. Então aqui ele continua, no trecho de Hebreus, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, exercitar a moderação na nossa relação com alguém está ligado a quê? A exercitar o controle das nossas emoções e das nossas paixões. Esse é o ponto. Então é controlar em relação a alguém as emoções e as paixões que surgem no nosso ser, nosso coração, diante do quê? Do pecado. Então, diante de uma ofensa, por exemplo, contra nós, ou contra uma pessoa, diante de uma injustiça, qual é a nossa tendência? Aqui, irmãos, isso pega muito a gente. E eu, principalmente. Eu sou muito pego nesse ponto. Por quê? Porque diante das ofensas feitas a nós, ou feitas a outras pessoas, das quais você fica revoltado, irado, diante da injustiça,
né? Qual é a nossa tendência? A tendência nossa é o quê? É irar-se, é ficar revoltado, esbravejar muitas vezes. Então, um exemplo disso, dentro dos nossos lares, quando nossos filhos se rebelam contra nós, desobedecem-nos, ou não fazem aquilo que nós mandamos e fazem justamente o contrário daquilo que nós falamos. Qual é a nossa ação? Qual é a nossa reação diante disso? É ira? É raiva? É braveza? É decepção? É vergonha? O que nós fazemos? Essas são as reações emocionais. Então, quando ele mostra aqui que possa compadecer-se eternamente, esse poder compadecer-se eternamente está ligado a tratar de uma compaixão medida. Como assim? Esse medir é esse controlar, é o controlar das emoções, é o controlar da paixão, o controlar das suas do seu emocional. Então, como que você tem controlado isso? Ou você não tem controlado? Essa é a questão, porque o ministério sacerdotal, ele vai mostrar o quê? Alguém que pode compadecer-se ternamente do pecador. É alguém que, diante do pecado, não vai esbravejar, não vai xingar, não vai falar, esse merece o inferno. Não. É uma questão do quê? De uma relação de compaixão. Uma relação de compaixão medida, controlada. Com as emoções controladas. Então, como sacerdote, nós devemos o quê? Medir as nossas respostas. Para que não lancemos o quê? Um dilúvio esmagador sobre sobre os pecadores, sobre aqueles com os quais nós estamos lidando. Então, nós, como sacerdotes, devemos saber lidar como? Medindo as nossas respostas emocionais, as nossas reações emocionais. Não podemos acrescentar o quê? Ira como obstáculo ao arrependimento do pecador. Muitas vezes nós tratamos o pecado com ira, e não é uma ira santa. É uma ira fundamentada na justiça própria do nosso coração. E aí com isso nós criamos o quê? Obstáculos ao arrependimento do pecador. E nós criamos obstáculos à reconciliação dele com Deus. Esse é o grande problema. E eu me vejo muitas vezes desse modo diante do pecado. Eu luto contra isso. A dependência e a independência e sujeição a Cristo é que nós devemos fazer o quê? Exercitar o nosso autocontrole e exercitar esse autocontrole com sabedoria. Isso é fundamental para que a gente possa controlar nossas emoções, irmãos. É uma dependência, uma sujeição a Deus. É uma negação de nós mesmos. É fundamental isso no ministério sacerdotal. Por quê? Porque senão, diante do pecado da nossa esposa, a gente explode. Diante do pecado dos nossos filhos, a gente explode. E aí, ao invés de levar a nossa esposa e nossos filhos para Cristo, nós estamos o quê? Nos tornando um empecilho para isso. Então devemos ser o quê? Ternamente compassivos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não tente fazer isso por força própria. Não tente fazer isso por decisão pessoal. Tente fazer isso por decisão dependente de Cristo, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse é mais um dos aspectos nos quais nós, como sacerdotes, temos que agir à semelhança de nosso Senhor. E nós só nos tornamos semelhantes a nosso Senhor quando nós morremos. Esse é o ponto. Quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo. Para que nós não venhamos a agir como pecador de modo distinto de como Cristo agiu conosco. Então, isso vai cair naquela parábola do credor incompassivo. Nós direto fazemos com os pecadores que convivem conosco aquilo que Cristo jamais fez conosco. Isso é horrível. Então não se permita ser o quê? O problema do pecador na reconciliação dele com Deus. Não seja você um empecilho. Não seja você a pedra de tropeço. Nosso ministério não é um ministério de autossatisfação. É um ministério que está a serviço do pecador. Então é isso que o Samuel Walton está mostrando nesse trecho de Hebreus. E é fantástico nós observarmos dessa maneira. Porque é como Cristo que nós devemos agir, como Cristo nós devemos viver. Na dependência dele, nós somos o quê? Nós somos mediadores. Mediadores diante dos pecadores. Com o objetivo do quê? De resolver a questão do pecado. Apontando eles para quem? Para Cristo Jesus. Então essa é a relação. Entendem?
Nós agimos, nosso ministério é sermos o quê? Mediadores. Tratarmos o pecador com misericórdia, com amor, com compaixão, com bondade. Jó mesmo não se preocupava consigo mesmo. O que ele fazia? Né? Ele cita Jó, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu abrir rapidamente aqui para nós. Jó, capítulo 1, verso 5, mostrando um pouquinho do que ele fazia. Jó não estava a serviço de si mesmo. Olha só, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, Jó não se preocupava consigo mesmo. Todas as ações dele como sacerdote eram em prol dos seus filhos, eram em prol do pecador. Essa deve ser a nossa ação, nossa reação diante desse ofício que está sobre nós, que é do ministério cristão, ministério sacerdotal. Quinto e último aspecto é a perspectiva do ministério sacerdotal. Fala aí, William. Gostaria de comentar um comentário rapidinho, Por porque eu favor. gostei demais dessa ênfase aqui do pastor Samuel Aldron, porque geralmente isso aconteceu muito comigo e eu vejo que é comum a outras pessoas. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a santidade de Deus, nós conhecemos que Deus se ira contra o pecador, nós conhecemos a justiça de Deus, a soberania de Deus, que Deus não está mendigando atrás do pecador, mas o pecador é que é um miserável, que tem que mendigar a graça de um Deus justo, que Deus não deve nada a ele, etc, etc. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas muito ríspidas, muitas vezes irados, nós não conseguimos nos compadecer das pessoas. Quando nós vemos, por exemplo, um arminiano, uma pessoa que membro da nossa igreja, que cria nas mesmas coisas que nós criamos antes, ao invés de agir com misericórdia, muitas vezes nós agimos com zombaria, nos exasperamos contra ele, já o atacamos como herege, e aí ao invés de a gente tentar compadecer-se dele, se humilhar, então é esse espírito que deve nos guiar. Muitas vezes nós falamos a verdade, mas com o espírito errado. Amém. Por exemplo, quando os fariseus falaram, Moisés mandou na lei que apedrejasse essa mulher. É verdade mesmo, os adúlteros deveriam ser apedrejados. Mas o espírito com que eles queriam agir foi totalmente reprovável por Cristo. Amém. E muitas vezes, tomando nesse caso, essa irritação nossa contra os pecadores, sejam os pecadores de fora ou os pecadores de dentro de casa, muitas vezes vem por nós ignorarmos a nossa própria condição pecadora, as nossas próprias fraquezas. Então, porque nós achamos que vencemos certos pecados, quando nós vemos uma pessoa naquele pecado, a gente se escandaliza e age com ira. Mas considera esse pecado ainda? Quando eu me converti, esse pecado saiu da minha vida, e aí começa a fustigar o irmão, bater no irmão. Exatamente. Que nós possamos não ser coniventes com o pecado, com qualquer prática maligna, mas fazer como Spurgeon diz, né? Quando você for atrás dos pecadores, vá com lágrimas nos olhos. Amém. É um mal, mas não nos tornemos inimigos deles, né? Mas ganhemos eles. Quem ganha almas, sabe? Ao invés de ganhar as pessoas, muitas vezes, nós não nos importamos com ela, falamos que somos zelosos por Deus, porque nós queremos pregar a verdade, e aí ignoramos que nós somos ordenados, né, por Deus a levar o evangelho em favor dos homens, por amor aos homens, se compadecendo dos homens. Né? Amém, irmão. E é interessante porque em Hebreus ele vai terminar aquele trecho lá que o Samuel Aldron cita aqui, de capítulo 5, falando, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então essa é a nossa atitude. A gente ir até o pecador ciente das nossas fraquezas, ciente dos nossos pecados, ciente daquilo que Deus tem feito, daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Essa deve ser a nossa consciência. Amém, irmãozão. Brigadão. E aí, olha só, quinto aspecto, a perspectiva então do ministério sacerdotal é referente aos ignorantes e errados. E é interessante que ele já tinha dito lá os pecadores, né, o referente aos pecados, no caso. Alguns versículos anteriores, mas aqui ele fala que possa compadecer externamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, pecadores não são inimigos a serem atacados.
a serem contra os quais nós devemos nos defender, a serem afastados. Não, os pecadores são o quê? Pessoas ignorantes e erradas. Elas precisam ser o quê? Instruídas e levadas a quem? A Cristo Jesus, nosso Senhor. Levadas de novo a esse relacionamento. Então, como lidamos com os pecadores a quem devemos ministrar? A nossa tendência é o quê? É evitá-los? A nossa tendência é o quê? É se afastar deles? Ou temos uma perspectiva redentiva e sacerdotal que procura o quê? Alcançá-los, trazê-los de volta, levando, apontando eles para onde? Para Cristo Jesus. Então o verdadeiro sacerdote, ele aborda o pecado em espírito do quê? De humildade, de quebrantamento, como um pecador redimido pela graça, porque ele sabe que ele foi redimido pela graça. Ele sabe que ele mesmo está rodeado de fraquezas, não que ele está rodeado de fraquezas. Essa é a nossa condição. Então, guiado pelo Espírito Santo, na dependência do Senhor, né, como um pecador, nós devemos o quê? Guiar o pecador terna e cuidadosamente pela palavra redentora de Deus, apontando sempre a quem? Para Cristo Jesus, o Senhor. Então ele termina, irmãos, esse quinto aspecto, indo para a aplicação. E aí ele dá aquele exemplo que nós já conhecemos, né? Vocês já leram, da relação do pai com um jovem rebelde. E ele mostra qual é a reação desse pai diante do jovem rebelde. Aqui é interessante até, parece até que o Samuel Alden está falando dele mesmo, né? Acho que ele passou por essa experiência aí. É o que tudo indica. Então ele começa a mostrar o quê? Qual a reação do pai frente à rebeldia do filho? Esse é o ponto. Diante do pecado dos nossos filhos, jamais podemos o quê? Nos levantar para condená-lo na tentativa de satisfazer as nossas reações emotivas, as reações emocionais do nosso coração. Jamais devemos nos levantar para acusar, para condenar, para... Não, é o contrário. Nós devemos o quê? Direcionar o pecador a Cristo Jesus, a Deus, buscando a reconciliação dele com Deus. Isso deve ser feito de modo o quê? De modo manso, humilde, compassivo. Irmãos, é horrível falar isso, porque, meu Deus do céu, a experiência que eu tenho constantemente é contrária. É contrária. Quando a pessoa peca, eu fico revoltado. Quando minhas filhas pecam, eu fico revoltado. Quando minha esposa peca, eu fico revoltado. Mas o que importa é nós termos essa consciência, para que quando viermos a cair em pecado, a gente possa recorrer a Cristo Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Pequei novamente. Confesse os pecados a quem você pecou. É disso que ele está falando. Então a questão mais importante deve ser o quê? Deve ser o pecado do pecador que está cometendo esse delito contra Deus. Então a questão não deve ser o quê? A minha reação emotiva. Não importa a minha ira, não importa a minha raiva, a minha frustração, a minha vergonha, a minha decepção. Não é isso. Qual que deve ser a nossa ação diante dessa situação? Então o pai, diante de um pecado desse contra o filho, ou contra nós maridos, contra nossas esposas, uma vez visto que nós nos revoltamos contra elas, contra a nossa esposa, a gente deve o quê? Reconhecer nosso pecado. Reconheça esse pecador, peça perdão a ela, peça perdão referente à ira da qual você foi movido. Confesse o pecado, peça graça a Deus para que você não venha a perder novamente a paciência. E se vier a perder novamente a paciência, peça perdão novamente, arrependa-se novamente, recorra a Cristo novamente. Porque senão, irmãos, nós vamos tentar ficar conduzindo a nossa vida numa vida de legalismo. Ah, eu perdi a paciência, rapaz, ó, da próxima vez eu vou fazer melhor. Não! Reconheça agora o seu erro, peça perdão agora pelo seu erro. Peça perdão, arrependa-se do seu pecado, confesse o pecado à sua esposa se for contra ela, aos seus filhos se for contra eles. O pai tem que procurar o quê? O marido procurar o quê? Apontar o pecado do filho, da esposa, mas
contra Deus e não contra si mesmo. A autoridade que está sobre nossa cabeça não é nossa. Não é uma autoridade autônoma. A autoridade que está sobre nós é a autoridade de Deus. Então, se a pessoa peca contra os nossos conselhos, as nossas advertências, as nossas ordens, ela está pecando contra Deus. Então, isso que nós devemos reconhecer. Ao reconhecer e se arrepender e confessar dos nossos pecados ao nosso filho ou à nossa esposa, a gente está com isso fazendo o quê? Crucificando o desejo natural nosso de se defender ou de atacar o pecador. Estão percebendo? Quando Jesus fala, aquele que quer ser um discípulo, tome cada dia sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, é uma atitude intencional. Não é algo acidental. Sabe, quando a pessoa está passando por aquelas dificuldades, né, ou financeira, ou emocional, eu estou carregando minha cruz. Não, a cruz não é isso. A cruz se carrega intencionalmente. Então, quando você viu que se pecou contra sua esposa, peça perdão, arrepende dos seus pecados, confesse os pecados, peça perdão. Isso é negar a si mesmo. Isso é tomar a sua cruz. Entende? Essa é a questão, irmãos. Então, o que acontece? Depois, com respeito ao filho, depois do que o filho cometeu o pecado e você fez isso, pediu perdão, reconciliou-se com o seu filho, reconheceu seus pecados. Depois a punição, se for o caso, pegar a criança, dar umas palmadinhas, umas varadinhas. Se for o filho mais velho, dar algum tipo de punição a ele. O pai vai apelar o quê? Ao arrependimento do filho. O pai vai apelar agora ao arrependimento do filho. O marido vai agora apelar a mostrar o quê? O pecado da esposa. Depois que ele se arrependeu e reconheceu seu pecado, agora vamos mostrar o quê? O pecado da esposa. E mostrar para ela o quê? Que ela errou, ela pecou contra Deus. E aí, nós em espírito de oração, nós vamos fazer o quê? Estar esperançosos de que nossos filhos ou nossas esposas, né, se arrependam verdadeiramente. Confessem seus pecados. Orem por purificação e recorram ao sangue de Cristo como o grande sumo sacerdote deles. Essa é a questão, irmãos. Essa é a tratativa nossa com o pecador, com aquele que peca contra nós ou contra outros, não importa. Mas essa é a nossa tratativa como ministros cristãos, ministros de Cristo, como sacerdotes. É levar o pecador para Cristo, levar o pecador ao reconhecimento do pecado. Levar o pecador a se arrepender, confessar, pedir perdão, se voltar para Cristo Jesus, o Senhor. Amém, meus queridos? Então esse é o ministério cristão sacerdotal autêntico. Cristo Jesus fez isso conosco. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele agiu dessa maneira para conosco. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está em Hebreus 4. Ou seja, ele se compadece de nós. Nós devemos nos compadecer dos pecadores. Amém, meus queridos? Sim? Eu vou encerrar com uma oração e aí a gente abre para a conversa. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ó Senhor, quão pesado é esse ministério que está sobre cada um de nós, homens, diante dos nossos lares, diante das nossas esposas e nossos filhos. Ó Senhor, diante dos pecados deles, meu Deus, ajuda-nos a ser como Cristo, compassivos, cheios de amor, de compaixão, de misericórdia. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Quebranta nosso eu, nosso ego, a nossa carne. Ó, meu Deus, que se manifesta com raiva, com ira, com ódio, com toda espécie de sentimentos malignos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a carregarmos nossa cruz e negarmos a nós mesmos e sermos semelhantes a Cristo. Que nós não sejamos pedra de tropeço, ó Deus, para os pecadores que precisam se arrepender, precisam, ó Pai, se voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos canal de bênção, ó Pai, dispenseiros dessa graça misericordiosa, de modo a levar os pecadores a Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nesse ministério da reconciliação, que nós possamos glorificar a Ti em tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém.